Bem, primeiro, só fazer uma parte burocrática aqui, agradecer vocês, principalmente, tá? A gente não esperava ter tanta gente no evento. De fato, quando a gente marcou a data, marcou o evento nesse espaço, que cabe 120 pessoas, tem cento e tantas, quase 120 pessoas. Tem mais umas 30 na fila de espera que ficaram, né, Tati? Então, que não conseguiram vir. Obrigado de estar aqui. Mostra muito que o Chad falou, que loyalty voltou a estar na moda, é um tema muito importante, então isso nos motiva muito a fazer novos eventos como esse. Então a gente tá uma dívida aqui, uma promessa de ter mais eventos frequentes como esse, e com o intuito de fazer o nosso mercado crescer, né? Acho que tenho amigos aqui, pessoas do mercado. A nossa intenção é fazer o mercado de loyalty crescer, fazer as empresas crescerem, criar negócio com loyalty. Então, de novo, obrigado. Se eu tivesse em casa agora, a concorrência está com Real Madrid e Manchester City só, né? Então tá fácil a concorrência de estar aqui. Hoje de manhã, à tarde, teve evento da Salesforce, tem World Tour, que a gente só ficou sabendo da data depois, e mesmo assim tá cheio aqui. Obrigado. Obrigado para o time da ValueNet que organizou isso, então também não é simples organizar um evento assim. Tati e Douglas, principalmente, que trabalharam arduamente para fazer isso acontecer. O nosso patrocinador, que é importante, né, que é a Fielo, que pagou a conta, então também obrigado. Tem que agradecer mais alguém? Acho que não. Mas vamos lá, pessoal. Primeiro, aliás, esqueci de uma coisa bem importante. Obrigado, Bianca, Chad, Tati, Sanjay, de apresentarem antes também. E é difícil de falar. A Liora vai apresentar algum dia, ela tá aqui, daqui a pouco ela... o caso de Ipiranga. O Alex é o próximo também a apresentar o caso de Atlântica. Então, de novo, e até para fazer o link com hoje, amanhã do Loyalty, é difícil da gente dividir o tempo ali, né? É difícil de falar, o Loyalty tá hoje assim, amanhã vai ser assado, porque ele tá muito em evolução, ele tá... Eu vou ficar andando, tá, pessoal? A Tati me dá bronca, falou, Júlio, você vai ficar na frente do vídeo? Eu vou, não consigo ficar parado. Quem me conhece sabe que eu não vou conseguir ficar parado. Mas é difícil fazer essa divisão, né? Principalmente com o que a Tati falou no começo, daquela casinha sensacional toda, né, remontada, né, o arquiteto espetacular daquela casa. E a gente tem no mercado casos como o de BK, que tem 3 anos com um baita sucesso, casos como o do Ipiranga Top, também com 2 anos e pouco, com um baita sucesso. A Liora me autorizou, eu falo depois o número, vai? Você fala o número. De ROI. Então, assim, é muito difícil da gente estar fazendo essa divisão. Então, a ideia nossa aqui é mostrar um pouquinho do que é essa evolução, do que como a gente precisa pensar. É muito legal, né, e para quem está no mercado há mais tempo, a barba branca, a barriga, etc., mostram que a gente está um tempinho nesse mercado, quase 30 anos. Ver um programa de coalizão, falar de zero breakage, falar de mais valor para o parceiro, né? Assim, eu tenho que valorizar o parceiro, eu não tenho que fidelizar a dots só, eu tenho que fidelizar o cliente para o meu parceiro, eu preciso gerar valor para ele, eu preciso gerar valor para o consumidor. E, de novo, o zero breakage é sensacional, porque fazia parte do modelo de negócio dos programas, ou faz parte do modelo de negócio dos programas de coalizão. Mas você está olhando para isso, mostra uma evolução muito grande do nosso mercado. E é o que eu vou tentar passar aqui, tá? Isso, obrigado. Senão eu fico falando sem mudar de slide. Esse sou eu, tá? Os 25 anos é porque a Tati fala, Júlio, você colocar 30 vai parecer muito mais velho. Então, põe 25, mas é mais de 30. Eu sou o CEO da ValueNet. Tenho outras empresas também, mas sempre voltado um pouquinho do que eu sei fazer, que é loyalty, tá? Importante eu falar, eu sou pai da Giovana, marido da Lu, então que não está aí, mas que é bem importante. Dou aula de CRM na SPM e tem um livro, a gente escreveu, tem um livro sobre experiências, sobre loyalty, que eu recomendo para quem quiser conhecer mais. Tem um capítulo que eu escrevi, que está bem legal. Começando, pessoal, acho que, e pegando o que a Bia falou, o que o Chad falou,
O primeiro chart é do consumidor, tá? E por que começar com o consumidor? Você fala, pô, eu vim aqui ver o que vai acontecer com o Loit, o cara vem e mostra o consumidor, né? Assim, cara, é este cara que está mandando nos nossos negócios. Não tem como. É ele que vai decidir, é ele que está decidindo para que caminho que a gente vai. É ele, já falo da geração Z que o Chad citou aqui, cara, esse consumidor está muito mais empoderado. Isso vocês viram na aula também, né? Então, assim, o consumidor está muito mais empoderado. Tem LGPD, tem Open Banking, tem Open não sei o quê, tem... eu posso escolher qual vai ser meu benefício, eu posso escolher aquilo. Então, cara, esse consumidor está muito empoderado. Ele pode escolher fazer compra no supermercado que tem DOTS ou fazer compra no supermercado que tem concorrente da DOTS. Então, assim, ele tem esse poder de escolher o que fazer, escolher onde consumir, tá? Ele está muito mais... Esse empoderamento dele faz com que ele fique muito mais exigente. Difícil falar essa palavra. Então, assim... E ele está muito mais racional também, né? Ele faz conta, principalmente com a nossa economia, ele está fazendo conta, ele está sabendo quanto vale o ponto, quanto custa o sanduíche, o que ele tem que consumir para pegar o sanduíche. Pessoal, só um... Esqueci de pôr o cronômetro, senão eu falo mais do que o tempo. E eu gosto de falar. Então esse consumidor está muito racional, né? E isso é um baita desafio para a gente, né? Como conquistar esse consumidor, como fidelizar esse consumidor, como fazer mais negócio com esse consumidor. Muito mais empoderado, muito mais racional, que eu estou falando que é quem manda no nosso negócio, né? Ontem teve uma palestra da Cláudia, um pouco nesse sentido também, de CRM. Ele é o cara, ele que está mandando na gente, ele que vai direcionar nossos negócios, né? Mais do que nós, executivos, vamos para cá, vamos para lá. Não, é o consumidor que vai direcionar os nossos negócios, tá? E aí tem um bichinho diferente chamado Geração Z, né? Que tem alguns aqui nessa sala, que imagina, para minha geração, tá? Eu tenho medo dessa geração mandando, né? Porque essa geração mandando, tá? Eu tenho uma filha de 24 anos. Essa geração mandando, ela já nasceu digital, né? Digital não é uma novidade para ela. Sem sacanagem, minha filha com 2 anos foi na TV, assim, tipo, pai, não passa. Eu falo, puta, não é um celular, não passa. Para ela é natural, né? Para mim não é tão simples. Há 22 anos atrás, né? O touch não era uma coisa tão normal e ela já nasceu assim, e olha que ela é velha ainda, né? Então, para a geração Z, ela está no comecinho da geração Z, mas ela nasceu digital. Esses caras da geração Z, desculpa aqui, pessoal, que tem de novo, são do contra, né? Assim, cara, questionam, são do contra. E aí, como que eu vou fidelizar esse cara? Como eu vou fazer ele comprar mais sanduíche? Pegar o que a Bia falou de eu quero gerar recorrência com ele, quero gerar mais compras com ele, tá? Ele é do contra, ele tem N causas, N propósitos, né? De ESG, de homofobia, Então, assim, ele está olhando o mundo de uma forma muito diferente, tá? Deixa eu lembrar, ele é do contra, ele busca as causas, e, de novo, ele que vai mandar, né? Ele está totalmente digital. Então, como nos preparar para este consumidor, geração Z, que vai ser o nosso consumidor daqui, quer dizer, já é o nosso consumidor hoje, mas só vai ser ele daqui a pouco, né? Até tem uma piadinha da Tati que uma coisa que as outras gerações concordam são contra a geração Z. Eu ia falar uma palavra feia, mas não, assim, né? Então, uma coisa que os millennials, todas as outras gerações concordam cara, essa geração Z é completamente diferente da gente. Consome de uma forma completamente diferente. Eu não lembro quem mais, acho que foi a Bia mesmo,
fidelidade para eles, então, passou longe, né? Assim, tá aqui os números, estão aqui os números. Eles trocam, eles têm as suas marcas preferidas, eles têm as suas preferências, mas eles trocam de marca com muita facilidade. Consomem no vizinho com muita facilidade. E é esse o cara que a gente vai ter que conquistar. Esse é o cara que a gente vai ter que fidelizar, tá? O desafio tá grande. Já que a gente falou de hoje e futuro, né, só para contar um pouquinho da evolução do loyalty aqui, de novo, e é muito legal ver programas como BK, como Ipiranga, como Atlântica, longe daquela casinha, mas a gente ainda tem muita coisa no formato daquela casinha toda remontada. Um pouco do que o Chad mostrou também, a gente começou lá o que a gente chama de loyalty 1.0, totalmente transacional, né? Então, você voava, você ganhava milhas. Você comprava ganhava pontos no cartão. 100% transacional. A gente viu que só isso não era suficiente. A evolução foi, vamos personalizar, fazer o one-to-one, vamos chegar mais perto do consumidor, mais perto do cliente. Chegar mais perto, a gente precisava de muitos dados, muita análise de dados. Tá aqui a Cláudia, especialista nisso, precisa entender esse consumidor, precisa entender esse comportamento. Começamos a olhar para Big Data, para ações gamificadas, mas principalmente aqui análise de dados, análise de dados e olhar para personalização, para outros comportamentos. A gente está num mundo hoje, que a gente chama de loyalty 3.0, isso é uma coisa, eu adoraria falar sem microfone, tá? Que não dá, porque senão a gravação não sai, porque eu me sinto bem mal com o microfone. Mas, voltando, a gente está num mundo hoje, do loyalty 3.0, que há duas palavras-chave: experiência e omnicanalidade, né? Então, assim, o consumidor valoriza muito a experiência total que ele tem com a marca, com as marcas que ele consome, com as empresas que ele consome. Não é à toa, de novo, o que o Chad mostrou, né? Então, ele sai do loyalty e pensa em ecossistema, e ecossistema é uma palavra que está sendo muito usada no mercado. Então, BK, se você olhar para do que a Bia apresentou, a experiência do cliente BK no clube está inserida na experiência BK, da experiência dele com BK. Não é uma experiência isolada de loyalty da experiência do clube. É uma experiência só, é uma única coisa. Então, e essas são as palavrinhas-chave daqui, tá? E o que é esse futuro? O que a gente está esperando para esse futuro? O que a gente espera disso? A Tati já deu alguns spoilers aqui, né? Mas assim, quem veio esperando, ele vai falar de IA, a gente vai falar de NFT, a gente vai falar de metaverso, vai falar de IoT. Todas essas coisas, de alguma forma, vão fazer parte desse mundo, vão fazer parte do loyalty. Mas, na minha opinião, vão ser ferramentas, né? Assim, então, IA é uma baita ferramenta para a gente utilizar. IoT, outra importantíssima para a gente identificar as coisas, né? Internet das coisas. Metaverso, acho que já foi a tendência já foi maior, talvez hoje não esteja tão grande, mas assim, também pode acontecer. Tokenização com blockchain, acho que falar de NFT, uma grande vantagem que ela trouxe, vai trazer, é o blockchain e não a tokenização em si, tá? A tecnologia. Mas assim, então, de novo, tudo isso vai acontecer, ou está acontecendo, na verdade, né? Mas eu não vejo isso como o fundamental para o futuro, né? Para o futuro do loyalty. Usar as ferramentas, ótimo, mas não é o ponto principal na nossa visão. O que a gente considera muito importante? Essa não é a resposta ainda do futuro, tá? Só para... mas assim, o que a gente sabe, no futuro, ou no presente, o crescimento do loyalty, a evolução do loyalty não é linear, né? Não tem receitinha de bolo pronta. Não é só o ecossistema, não é só sair da coalizão, não é ter seu programa próprio, não tem uma linearidade, uma constante
de crescimento. Só fazer um parênteses também. A Bia, antes de apresentar, falou, nossa, é minha primeira apresentação em público, eu estou super nervosa, tal, então, isso. E ela foi super bem, super tranquila, eu falei, ó, eu também estou nervoso também. Assim, ó, Bia, eu só estou falando isso porque eu falei, minha colinha, eu preciso ver se eu estou falando tudo que eu preciso falar. Mas, então assim, eu estou lembrando, quando eu fazia cola na escola, né, eu não colava, mas fazia cola, eu estudava fazendo cola, eu estou lembrando de que eu escrevi do lado para falar. Mas voltando, então assim, não tem uma evolução linear, tá? A gente acredita, nós acreditamos que o futuro do loyalty, ou loyalty, ele vai ser numa era singular. Assim, cada empresa, cada negócio, cada situação vai precisar da sua estratégia, vai precisar das suas ferramentas. Assim, de novo, não dá para construir uma receitinha de bolo feita. Não é à toa que os programas de coalizão estão olhando de uma outra forma o mercado, tá? E aí, de novo, eu não tenho... Tem sticks, tem livelo, tem dots, tem um monte de programas de coalizão aqui, assim. E eles estão mudando, eles estão evoluindo, eles estão olhando de uma forma mais abrangente o mercado, justamente porque a receitinha de bolo feitinha não vai funcionar, não vai dar certo, tá? Principalmente com aquele carinha geração Z, que é o monstrinho, no bom sentido, que vai mandar na gente. Então, assim, a gente entra numa era de singularidade. Só para dar um exemplo aqui, outra coisa importante, né? E nessa era da singularidade, o que a gente chama hoje de fidelização, de loyalty, ele passa a ser default, ele está padronizado. Dar pontos, dar cashback, virou padrão, vai ser commodity. E aí, o que eu faço quando o que a gente conhece hoje é commodity? Como que eu vou me diferenciar? Como que eu vou, de fato, me relacionar com o meu cliente, com o meu participante, tá? Só um outro dado aqui. A Tati e o Douglas adoram trabalhar com números, com dados. Então, um outro dado. Empresas que não investem em ações de fidelização estruturadas tendem a ter 5 vezes menos interações transacionais e relacionais com os seus clientes. Só que, de novo, isso é fato, isso acontece, e isso deve ser default, com um monstrinho chamado Seração Z mandando na gente, tá? Qual o desafio? A gente está falando de singularidade, a gente está falando de cada empresa vai ter a sua estratégia a ser feita. Citando 2 exemplos, tá? Só para pegar 2 exemplos. 2 empresas do mesmo mercado, com estratégia de fidelização de sucesso, e que tem formas completamente diferentes de olhar para a loyalty e de olhar para a fidelização. Então, tem a North Face, olhando muito para exclusividade, tá? Então, assim, eles tratam o cliente deles como exclusivos, tá? Então, esse é o principal mote aqui deles, tá? Então, eles investem muito em reconhecimento e exclusividade. E a Patagônia, no mesmo mercado, no mesmo segmento, vendendo a mesma coisa, também com sucesso em loyalty e fidelidade, olhando para a comunidade, olhando para a ESG, numa pegada bastante diferente da North Face. Então, é só para reforçar e corroborar mesmo no mesmo mercado, a mesma empresa, no mesmo segmento, terão estratégias diferentes, serão diferentes na estratégia de loyalty, principalmente para conquistar aquele consumidor que está empoderado, que é racional, muito mais racional do que no passado, e monstrinho. Vou usar monstrinho mesmo, então vamos lá. Falar um nome que eu não posso falar em reunião, mas aqui eu posso. Então, assim, o BK vai ser diferente do McDonald's, né? Assim, o McDonald's, tá lançando o programa, vai ter... Não vão ser iguais, não vão ser, assim, não vão fazer da mesma forma. Cada um vai... E o consumidor do BK, não é nem só o consumidor, né?
e eu falo para a Bia, para o Saulo que estava aqui, sim, o BK é diferente do McDonald's, né? Pode até ter o mesmo segmento, o mesmo produto, mas ele tem uma comunicação completamente diferente, uma forma de lidar completamente diferente. Então, assim, são singulares, eles vão ter cada um o seu espaço, cada um o seu papel. E eu vou correr também, porque, concordando com o Chad, o que vai valer mais aqui é a gente fazer perguntas, discutir, e meu tempo está acabando. Pessoal, esse é o conceito que a gente acredita muito para o futuro, que tem a ver com essa singularidade que a gente falou. Growth led by loyalty. Tá? Então, assim, o crescimento da empresa será direcionado, na nossa opinião, e óbvio que eu sou desse segmento, então também estou vendendo mais meu peixe aqui, mas eu acredito sim que o crescimento da empresa vai ser liderado por loyalty. Tá? Assim, então, não tem como as empresas não usarem estratégias de loyalty, ou ações de loyalty, ou ferramentas de loyalty como parte da sua estratégia de negócio, como parte da sua estratégia corporativa. Tá? Pegando, bem, depois eu falo de exemplos, mas a gente acredita muito nisso como futuro. Então, mais do que IA, NFT, metaverso, IoT, etc., que são ferramentas super importantes, na nossa opinião, é isso que vai mudar o jogo. É isso que vai fazer as empresas serem diferentes no futuro, usando estratégias de loyalty. Tá? Só uma brincadeirinha, até eu falo, enquanto eu estava montando a apresentação, pode ser o Growth Led by Loyalty ou o Growth Let by Loyalty. Né? Então, assim, cara, o loyalty vai permitir esse crescimento. Sem o loyalty, na minha opinião, a gente não vai ter crescimento. Tá? Não vai. E aí é interessante, eu dou aula de CRM há uns 26 anos. Lá atrás, a gente falava, quando falava de CRM, né, de fidelização, o grande objetivo era evitar o churn. Né? Como que a gente vai... Putz, eu tenho churn, eu tenho cancelamento, como que eu vou ter algo para diminuir o meu churn, diminuir o meu cancelamento? Como que eu vou fidelizar meu cliente? E o fidelizar era, eu quero torná-lo, não quero perder esse cliente. E hoje a gente está falando quase a mesma coisa, tá? Sobre estratégia, sobre CRM, sobre loyalty, falando de crescimento. Então, assim, a gente não está preocupado com o cancelamento, né? Óbvio que a gente está, mas assim, não é o cancelamento que vai direcionar a nossa estratégia de loyalty. É o crescimento. Então, assim, eu preciso ter loyalty para crescer. Tá? Bem, de novo, estou lembrando da minha colinha, não é o momento de eu falar o que eu ia falar agora, então vamos lá. E a gente tem dados para isso e mostra isso. Só pegar o tripé. O sucesso de uma empresa ou o que o consumidor valoriza para consumir de alguma empresa. Nas pesquisas que a gente faz também aparece isso. Preço, qualidade, atendimento. Né? E parece óbvio, né? Então, assim, preço, qualidade e atendimento. Como que entra o Growth Led by Loyalty neste cenário? E já está entrando. Cara, as ferramentas de loyalty, as estratégias de loyalty vão influenciar, ou influenciam e impactam na precificação do seu produto, do seu serviço. Na hora que você fala de cashback, de bounce back, de frete grátis, né? Só para citar algumas ferramentas que a princípio são do mercado de loyalty, ou são das estratégias de loyalty, são estratégias de negócio, porque eu mudo o meu preço, eu estou usando, a nossa precificação muda de acordo com o que eu vou dar de cashback, de bounce back, o desconto aqui, mas assim, e de frete grátis. Então, assim, a gente já está mexendo no preço, o loyalty já está influenciando no preço. E aí, como a tela está aqui, tá? Eu não vou ler os dados aqui, mas são dados de pesquisa corroborando e confirmando que, sim, o loyalty já está agindo, impactando a precificação. BK é total, assim, o loyalty faz parte da
estratégia da empresa, da experiência total do cliente e do preço do produto. Né? O Clube BK faz parte desse composto, faz parte da estratégia geral, né, Bia? É o que ela falou, assim, não é a diretoria da empresa dando buy-in para o programa, não, elas estão no programa, elas têm que estar no programa, né? Elas têm que estar dentro da estratégia, elas têm que estar direcionando essa estratégia para ter crescimento. Qualidade. Então, só para pegar o tripé, né? Preço, qualidade e atendimento. Hoje o consumidor pode e vai definir qual é o produto, qual é o serviço que ele vai receber. Né? Então, 89% dos dados topariam compartilhar dados pessoais com a empresa em troca de mais personalização. Na hora que ele está compartilhando dado para a gente personalizar, a gente está mudando o nosso produto, a gente está mudando o nosso serviço. Pegar a frase da minha guru, Cláudia, de ontem ele é minha guru mesmo, tá? Então, há 20 anos atrás, há 30, quem me ensinou quase tudo foi ela. Me perdi até agora. Não, mas assim, a frase que ela falou foi: cara, é impressionante como as pessoas trocam privacidade por comodidade, né? Foi essa a frase, Cláudio? Foi mais ou menos essa. Então, privacidade por comodidade. No fundo o que isso tem a ver com qualidade? Ela está trocando os dados dela, ela está trocando o desejo dela, ela está trocando a opinião dela, a privacidade dela, por comodidade no produto, por ter um produto diferente, por ter mais qualidade no produto, no serviço que a gente está oferecendo. Então, assim, de novo, a gente loyalty, mexendo em preço, mexendo em qualidade, mexendo ou impactando no atendimento. Né? E aqui o impacto no atendimento, a gente fala muito de customer-centric, né? Não dá para a gente ser customer-centric sem pensar na cadeia employee, funcionário, B2B, revendedor, distribuidor, etc., e consumidor. Então, assim, a gente pode ser customer-centric, só que a gente tem que ser centric B2E, centric B2B, centric B2C. Adorei o que o Chad falou de inverter, quase que não é mais o B2C, B2E, B2E, é o C2B, é o C2E, o C2... Faltou uma, C2C não dá, C2B, C2E, mas é o C que está mandando. Então, assim, isso de fato está invertendo, isso muda nossa forma de atendimento. Na aula lá atrás, nesse ponto, eu falava, cara, CRM é horrível a gente... Tem gente que nem passou por isso que eu vou falar, mas tem alguns que sim. Eu ligo para uma empresa para tentar resolver um problema, isso não é comigo, né? Não, isso é com a área tal. Esse era o problema do CRM lá atrás. Cara, hoje a gente tem a mesma situação, só que em vez de ligar e falar, esse não é o problema, eu estou na rede social, eu estou no WhatsApp, eu estou no mundo falando isso. Então, assim, não tem mais isso não é meu problema, não tem mais eu não atendo, isso não é comigo. É com todo mundo da empresa. Todo mundo faz parte desse jogo. Loyalty precisa estar inserido na estratégia de negócio da empresa. Esse é o principal chart. Tá? Se eu tivesse que mostrar um chart aqui hoje, era esse. Tá? A gente vai mandar para vocês, não precisam tirar foto. Podem tirar, mas não precisam. A gente vai mandar depois. Mas é o ponto de colocar loyalty, colocar a fidelização no centro como estratégia de negócio da empresa, tá? E isso é o que vai direcionar, isso é o que vai liderar, isso é o que vai fazer as outras coisas na empresa. A gente vai conhecer o público, a gente vai ter ferramentas de fidelização, vai ter tecnologia, mas o centro é isso. A estratégia, de novo, growth led by loyalty, ou led by loyalty. Aqui a estratégia de negócio da empresa precisa ter conceitos de loyalty, precisa ser direcionada com loyalty para o crescimento. Pegando, de novo, casos que a gente conhece bem. Intelbras não está aqui, mas assim, a gente estava em Intelbras sexta-feira. Intelbras não tem mais loyalty no marketing, ou loyalty em TI, ou alguém... Eles têm uma área de loyalty, de relação com o cliente, ligado diretamente na presidência.
Coisas que não aconteciam e que não acontecem tão frequentemente. Assim, só para cara, Loyalty está mudando organizacionalmente nas empresas também. Então, assim, eu fiquei muito feliz e surpreso, mas assim, cara, você tem alguém de Loyalty ligado à presidência da empresa, tá? Ganha, não é só tá na moda, né, Chad? Assim, tá, de fato, ganhando relevância, ganhando valor dentro da empresa. BK, a Bia mesmo falou, a experiência do cliente BK não tem a experiência no clube, a experiência no app. É uma experiência só, é uma coisa só, tá? Ipiranga com revendedor, Ipiranga é um programa para os revendedores, para os donos de postos, tá? O Ipiranga Top, que é o nome do programa, faz parte da estratégia de negócio da Ipiranga para que os postos gerem mais resultado. Posso falar, né, Liara? Ou você quer falar? Só para falar o resultado que, assim... Um pouquinho, então. Então, gente, hoje, Ipiranga Top, ele é um programa de meta para os donos dos postos, né? Então, todos os postos, eles têm meta ano e conforme atingem faixas, eles ganham ponto. Hoje, no site, a gente tem um catálogo disso, né, de pontos, e também concorrem todo ano a uma viagem internacional, que é o Clube do Milhão, né? A gente está com o programa no ar há 2 anos, a gente tem números muito bons, positivos. A gente vê que o programa ele gera um incremento de venda de 0,7% no posto, ou seja, a gente sabe que quem que tem o Ipiranga Top, de fato, gera mais venda de combustível. E hoje também, né, a gente tem um ROI do programa de 240%, né? Então, eu acho que os números já falam bastante. Desculpa, Juliana, eu não aguento ouvir e não falar. É muito orgulho. Vamos lá. E é orgulho para a gente estar com vocês também. Então, assim, cara, 0,7% de aumento de vendas dos postos que são engajados geram 3,4 vezes mais resultado ou mais valor do que eles gastam no programa. Cara, bom, né? Assim, interessante. Bem interessante. Então, casos de Intelbras, Ipiranga, BK, Atlântica, que assim, Atlântica está aqui também, o Let's, ele faz parte da estratégia de negócio da empresa, assim, o Let's tem uma obrigação ou uma meta de gerar receita para a Atlântica, né? Então, assim, cara, não é só, eu vou fidelizar meu cliente, vou fazer, não, ele vai gerar receita com o Let's, ele precisa gerar receita com o Let's. Se ele não gerar, a gente está ferrado. Mas, assim, ele está gerando, ele vai gerar, tá? O programa tem 1 ano, né, Alex? Tá com 1 milhão de participantes, 700 e... quase 1 milhão de participantes, tá? Sim, e vai gerar receita. A Tati tá brava comigo porque já são 5 horas, era para eu ter acabado há 15 minutos atrás. Mas vamos lá, pessoal. Uma coisa E aí, assim... Putz, Júlio, você não tá falando de novidade nenhuma, né? Eu vim aqui ouvir sobre o futuro do Loyalty, a gente tá ouvindo de estratégia. Acho que o conceito é muito similar ao que a gente ouviu no passado, de uma forma bem diferente, tá? De uma forma diferente, mas principalmente porque hoje a gente está no momento, ou tem tecnologia, tem um ambiente apto a suportar isso que a gente está falando, né? Então, assim, hoje a gente tem mais conectividade, tecnologia crescendo, as ferramentas de CRM estão cada vez mais desenvolvidas, as plataformas de loyalty estão cada vez melhores e olhando para todos os comportamentos e não só para os transacionais. O Sanjay mostrou um pouco disso quando ele mostrou o Fielo. E aí, Fielo, nosso patrocinador, tal. Não é só o Fielo, tá? Tem outras ferramentas também que estão evoluindo, que estão crescendo e fazendo com que o mercado como um todo, ou com isso que a gente está falando do loyalty fazer parte da estratégia de negócio da empresa, seja possível pela tecnologia. Só contar uma historinha que eu não sei se vocês sabem. O Uber parece ser uma grande novidade, né? Assim, quando surgiu o Uber, nossa, caramba, que legal. A mesma ideia do Uber, em 2003, em Nova York, alguém tentou implementar, tá?
mas não deu certo pela tecnologia. Então, assim, era uma ideia fantástica, tá? Não era tão Uber do jeito que ele é, mas era com carros de luxo. Então, juntar motoristas de carro de luxo com passageiros de Nova York que precisavam desse serviço. Não deu certo, a ideia era fantástica, mas não deu certo pela tecnologia. Então, o que eu estou falando aqui é, cara, o Growth Led by Loyalty, ou Growth Led by Loyalty, hoje é possível porque a tecnologia que a gente tem permite isso. As plataformas que a gente tem permitem fazer com que o Loyalty faça parte da estratégia de negócio da empresa. Talvez há 5, 10 anos atrás, isso não seria possível pela tecnologia, pela capacidade de processamento de dados, pela forma, o celular não era tão, o device não era tão ativo e tão conectado como está hoje. Então, assim, a gente consegue hoje estar no mercado possível de ser feito o que eu estou falando. IA, só para a gente falar um pouquinho aqui, eu vejo ele como fantástico, sensacional, mas ainda de uma forma operacional. Ainda, assim, eu não vejo o IA, eu vejo ele resolvendo muitas coisas para a empresa, tá? Para a gente, mas ainda não vejo ele inovando, né? Ou inovando de forma disruptiva. Acho que a capacidade dele entender histórico e gerar algo através desse histórico, fantástica. Isso vai ajudar muito as empresas, vai ajudar muito o Loyalty em diversas coisas. Mas, olhando para isso do Growth Led by Loyalty, de estar direcionando a estratégia da empresa, o Loyalty, como a gente vê hoje, sendo commodity, e a gente tendo que se diferenciar, não vai ser o IA que vai salvar a gente. Tá? A gente aqui vai ter que pensar em como se diferenciar, em como ter estratégias. Falar as 3 palavras aqui, singularidade, consumidor e Growth Led by Loyalty. Então, assim, o IA sozinho não vai fazer com que a gente consiga ter o Loyalty inserido na minha estratégia de negócio da empresa, olhando para aquele consumidor super digital, racional e empoderado, e com cada empresa sendo singular na sua estratégia, porque por visão de negócio as empresas não vão ter essa receitinha de bolo pronto, tá?